Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um equipamento muito útil na bancada. Trata-se do LCR T7. A gente já mostrou aqui alguns multi-testadores de componentes, tipo TC3, TC2, TC1, e todos têm suas características próprias, mas também são bem similares em alguns itens. Esse daqui é o modelo T7, ele é muito comentado no mercado, porque ele é apenas o testador de componentes, ele não tem funções adicionais, tipo osciloscópio, gerador de sinais, nada disso. Ele é bem simples, bem levinho, muito barato e pelo preço dele, pelo que ele faz, acho que vale muito a pena ter um desses na bancada, principalmente para quem ainda não tem equipamentos de testes mais sofisticados, mais completos, como uma ponte LCR, que tem muita precisão, a capacidade excelente, ou outros instrumentos sofisticados. A vantagem dele, mesmo até para quem tem esses instrumentos, eu, por exemplo, uso bastante um desses, mesmo tendo uma ponte LCR, mesmo tendo outros instrumentos. Por quê? Ele é ótimo para você identificar, por exemplo, um componente que você não viu o código está apagado, você não sabe, um TO220 como esse daqui, por exemplo, apagado, você não sabe se é um triac, se é um SR, se é um transistor bipolar, se é um MOSFET, você não sabe o que é, se está apagado, você precisa testar ou fazer medições aqui com o multímetro também pode ajudar, só que isso dá mais trabalho. Inserindo aqui, ele identifica qual pino é quem, aqui no componente. Se o componente estiver obviamente funcionando, ele vai dizer que componente é. Isso poupa um tempo absurdo, além de dar, às vezes, algumas características dependendo do componente. Então você já identifica o que é, facilita muito a sua vida. Mesmo que tenha um código aqui que você não reconheça, também ele pode ser útil nesse sentido de identificar. Então ele é muito bom, já que serve para essa funcionalidade, além de fazer medidas de capacitância, resistência e indutância. Então basicamente esse modelo T7, ele tem aqui a telinha dele, 3.5 polegadas, que é bem padrão, TFT. Mas antes, pessoal, só lembrando que eu pedi esse instrumento na Temu. O QR Code especial com desconto está aqui na tela. Sendo um usuário novo no app, você ganha um pack de cupons de até R$ 1.200 na lista de produtos favoritos em eletrônica, bem variada. Além disso, tem o cupom DZN8373, que também abre um pack de cupons. Dê uma conferida nessa nova opção de compra. Ele identifica transistores, diodo Zener, ele trabalha também aqui nessa parte de baixo, diodo Zener, mede até diodos de 30 volts, para identificar a tensão do diodo Zener, também é muito útil, né? Triacs, aí com corrente de disparo menor que 6 mA, capacitância, segundo o fabricante, de 25 picofarads até 100.000 microfarads, então um range bem grande, é difícil medir capacitância muito pequena. Diz ele que começa aqui em 25 picofarads, ok. Resistor de 0.01 ohm até 50 mega ohms, bastante razoável. Indutância de 0,01 mH até 20 Henries. Média bateria de 0,1 volts a 4,5 volts, não vejo muita vantagem para medir, só se for medir pilhas, né? Pilhas aí recarregáveis, 3,7 volts, 1,5, 1,2, acho que vale. Se você não tiver outro instrumento na mão, pode usar ele. Ele usa uma bateria interna recarregável, o recarregamento é feito aqui pelo USB, tem um LED aqui que indica, e a operação é muito simples, só tem um botão. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, mantém a sua promoção de 10 placas 10 por 10 por $5. Muito fácil fazer a solicitação. Você coloca aqui o tamanho das placas, a quantidade de placas que você quer, o número de faces e pressiona cotizar aqui. E aí você vai ter os outros detalhes, tipo cor da máscara de solda e tudo mais. Escolhe o tipo de frete que você quer, o país, obviamente, você tem que substituir aqui. E pronto, já tem as suas 10 placas, basta subir o arquivo com layout. Ok, pessoal? Muito fácil, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Voltando para o nosso vídeo. Só tem um botão para fazer todas as medidas e esse soquete ZIF para inserir o componente. Muita gente já conhece, claro, outros modelos aqui, fora o T7. O T7, ele apareceu um pouquinho depois dos outros modelos, principalmente do TC1 e alguns outros. São modelos que já existem há algum tempo no mercado, mas sempre vale a pena dar uma verificada quando tem um modelo que ainda não foi testado. O T7 eu nunca testei.
Então a gente vai ver o que ele tem. Vem com o cabinho de carregamento, você precisa ter uma fonte celular carrega ele bem, não tem problema nenhum, é um USB-C, então conectou aqui no USB-C e lá a outra parte na fontezinha. Mas costuma durar muito essa carga aqui de bateria, porque o consumo dele é muito baixo. Esse conjunto aqui de fios é para você testar componente que não se encaixa aqui no ZIF. Por exemplo, um transistor muito grande de potência ou algum outro componente que você não consiga inserir os terminais aqui, você usa esse extensor de terminais em 3 fios, tá? Normalmente é para isso. Ele vem também aqui com esses 3 pinos em curto, que é para fazer a calibração do aparelho. Aliás, é a primeira coisa que a gente vai fazer. Vem com 2 componentes aqui de teste, para você usar aqui para fazer os primeiros testes. Então vamos dar uma ligadinha nele? Vamos lá. Primeiro toque, liguei, já apareceu aqui testando. Ele diz que está testando, obviamente, mas não tem nada. Então ele diz assim, ó, não tem, desconhecido ou danificado. Ou seja, componente que não está aqui, não tem componente, ou componente desconhecido ou danificado. Claro, não tem nada, então é a opção que não tem componente. Para calibrar, a gente faz o seguinte, primeiro passo, vamos calibrar o aparelho para ter certeza de que a gente vai fazer boas medidas. A gente insere esses 3 pinos que vem com ele, em curto, aqui. Aliás, ele está desligando aqui, mas não tem problema, ele dá um auto shutdown quando você não usa, até para poupar a bateria. Você insere aqui no pino 1, no pino 3, 1, 3 e 5. Muito bem, está inserido lá, travamos aqui o ZIF e ligamos. Aí ele começa, um leve toque aqui, ele liga o procedimento de calibração. Agora ele pede para tirar o curto aqui, para continuar o procedimento. Tirei e ele continua o procedimento. Ok, encerrou o teste e o equipamento em tese está calibrado. Ok? Agora ele volta a fazer o teste normal. Então vamos fazer testes, ver se ele identifica. Eu coloquei uma série de componentes aqui, começando com resistores. Eu vou botar um resistor aqui de baixo valor. Tá? Aí repare, esse resistor é grande, eu posso usar aqui as extremidades, ó, de um lado do outro. E aperto o botão amarelo. Pressionei aqui. Pronto, identificou. Resistor 0,9 ohms. Ok? Resistor 0,9 ohms. Eu estou com um resistor de 1 ohm aqui. Ele mediu 0,9. Aparentemente ok. Vamos fazer um teste agora com um capacitor. Você pode ir mudando à vontade. Esse capacitor aqui, 472, então ele é de 4,7 nanofarads. Ok? E esse aqui que eu vou testar agora. Vamos ver se eu estou inserindo no pino certo. Vamos conectar aqui esse capacitor. Liguei. Ok, identificou. Capacitor 5.004 picofarads. Isso dá 5 nanofarads, né? Ele é um 4.7 nano. A gente pode até comparar novamente com outro medidor. E esse aqui, de 180 pico, vamos ver se ele testa esse aqui, que é um valor menor. 180 pico. Capacitor 178 pico. Ok. Bem mais próximo esse na medida, né? Ele é de 180. Ok. Eu tenho um capacitorzinho pequenininho de 30 picofarads. Ele diz que mede a partir de 25, né? Vamos ver se é uma realidade. Vou inserir aqui. Medida. 36 picofarads. Ó, mediu. Deixa eu verificar aqui. Ele, na verdade, é 33 picofarads. Ó. Vamos ver se dá para ver. 33 picofarads, ele mediu 30. 36. Ok, está medindo um valor pequeno. Ok? Vamos partir para indutores 100 microhenries. Vamos lá, 100 microhenries. Ok. Mediu exatamente 100 microhenries. Olha, L igual a 0,10 milihenries. 0,1 milihenry é 100 microhenries. Portanto, está medindo cravado aqui o valor. E ele ainda dá o valor da resistência entre os terminais, 2 ohms.
Olha, bem precisa aqui a medida. Vamos medir agora um capacitor de alto valor. É importante, pessoal, principalmente esses capacitores eletrolíticos, a gente curto-circuitar aqui os terminais, porque não pode testar com ele carregado, que você danifica o circuito. Então, sempre é bom dar aquela curtada nos terminais antes de colocar aqui, para evitar danos ao seu medidor. Ele não tem grandes proteções quanto a isso, não. Então, conectou ali, com ele carregado, você pode danificar o medidor. Testando. É um capacitor de 2.200. Até que foi rápido, hein? Olha, mediu 2.319 microfarads. Ele dá o ESR aqui, ESR 0,04 ohms e o Veloz de 1,8%. Dá 3 parâmetros para capacitores. Vou medir um eletrolítico menor, esse aqui de 10 micro. É um 10 micro por 100 volts. Então vamos lá. 10 micro por 100 volts. Daqui para cá que é melhor. Liguei. Mediu 9.359 nanofarads, que seria 9,4 microfarads aqui. Praticamente 10 deve ser o valor preciso dele mesmo. Veloz de 0,4% e SR mediu 0. Não conseguiu pegar um SR desse valor, porque 0 não é possível que seja 0. Vamos partir para os semicondutores. Bom, vamos testar então agora um SCR. Esse aqui é o MCR 106. É um SCR, que é um tiristor, né? Vamos colocar aqui. Testando. Identificou tiristor. Aqui, a pinagem, pino 1 está o catodo, pino 2 o anodo, pino 3 o gate. E ele dá a tensão direta de condução dele de 0,72 volts. Ok? Bem medido aqui um tiristor. Esse daqui é um MOSFET. Vamos testar esse MOSFET aqui. Direto aqui, testando. MOSFET canal N, ok? Pino 1 é o gate, pino 2 é o dreno, pino 3 é o source. Ele dá algumas características aqui, como, por exemplo, a tensão aqui entre dreno e source, a tensão de disparo dele, a capacitância dele e a resistência entre dreno e source, 0,7 ohms. Muito interessante esses dados aqui adicionais que ele insere. Eu tenho um outro MOSFET aqui, bem grande, você vê. Até consegue aqui, se eu não conseguisse aqui, eu ia partir para testar com o cabinho. Né? Colocar ali o cabinho na extremidade, mas vamos tentar testar aqui direto, já que ele entrou. Também é um canal N, só que tem características um pouco diferentes e a resistência entre dreno e source menor, 0,4 ohms. Capacitância 4,18 nanofarads. E identificou a pinagem também, gate, dreno e source. Tá? Esse aqui é um IRFP 250N, um MOSFET de maior potência. Um bipolar pequenininho, um BC, vamos testar aqui. Óbvio, ótimo para identificar se é canal N ou canal P, e no caso do bipolar, se é PNP ou NPN. Testando, identificou. Isso aqui é um BC556, identificou PNP, a pinagem, pino 1, emissor, pino 2, base, pino 3, coletor, HFE 156, IC 1.4 mA, VBE 617 mV, 0,6 volts, né? De tensão entre base e emissor com aquela corrente IC para condução. Okay? Identificou, já sabemos que é um PNP. Muito prático, né? Muito prático fazer esse tipo de medida. O LED, a gente pode inserir o LED aqui, vamos ver. Se ele testa, ó, ele piscou o LED, a gente vê que o LED piscou, identificou aqui como diodo, obviamente, e a tensão de condução dele, 1,9 volts, ó, de novo, ó. Você vê o sinal que ele injeta no componente para medir. E com isso você também testa se o LED está bom ou ruim. Mesma coisa aqui, ó. Esse outro LED. Vamos ver. Ó, piscou também. 1,98 volts. A tensão de condução do LED. Diodo comum. Um diodo comum. Vamos inserir esse aqui. Ele vai identificar catodo, anodo
e vai dizer que é um diodo. Tá lá, diodo, o anodo está no pino 1, o cátodo está no pino 2. Isso é bom para aquele diodo que apagou o anel, você não sabe quem é, e não está com o multímetro ali na mão para testar, né? Dá para testar de outras maneiras, mas ele já te diz aqui quem é o cátodo e a tensão de condução, a tensão direta dele, a tensão direta dele de 603 milivolts. O Zener, a gente vai usar essa parte aqui de baixo, porque essa parte de baixo pode testar Zeners até 30 volts. Esses três carinhas aqui embaixo, sendo que obrigatoriamente você vai botar o cátodo no pino 1, o anodo ou no pino 2 ou no pino 3, nesses aqui de baixo. Então eu tenho esse Zener aqui que eu não sei qual é a tensão dele. Eu vou colocar aqui o cátodo no pino 1 e o anodo lá no 3, que fica mais fácil. Vou fechar aqui, pronto, o Zener aqui embaixo, tá? Porque se você testar o Zener aqui em cima, ele vai testar ele como diodo comum. E aí ele não vai alcançar a tensão necessária para medir os Zeners de maior valor. Identificou como Zener, ó, 10 volts, é um Zener de 10 volts, 10.1 volts, com cátodo e anodo posicionado aqui do jeito que a gente colocou. Então, muito bacana aqui a identificação de Zener com a identificação da tensão Zener também. Tem um diodo, por exemplo, muito usado, o diodo duplo, usado em fonte chaveada, para retificação. Vamos ver como é que ele identifica. Vou botar aqui em cima. É um diodo Schottky duplo. Tá lá. Diodo, são dois diodos aqui, de 1 para 2 e de 2 para 3. Os cátodos se encontram no pino 2. E as tensões de condução, 326 mV, 325 mV. Ele é um Schottky, então ele dispara com uma tensão menor do que os diodos tradicionais, né? A tensão de condução de um diodo tradicional é 0,6, 0,7 volts durante a condução. E esse aqui, ele conduz com 0,3 volts de cada lado. E são dois diodos. Tá? Mais um motivo, olha, está apagado, não sabe qual é o código. Será que isso aqui é o quê? Né? Um transistor, um MOSFET? Ele identificou diodo duplo. Ok, pessoal? Então, é muito prático. Achei bem legal. Uma outra função, aqui, ele tem um sensor. Os outros também, alguns modelos também têm. Sensor de decodificação de controle remoto. Né? A gente pega um controle remoto, aponta para cá, liga o aparelho, né? Aponta para cá, o controle remoto, ele está identificando ali um sinal, ó, e identificou, tá lá, IR decoder, diz qual é o user code e o data code, os códigos em hexadecimal dessa tecla que eu estou teclando aqui. Agora, se eu trocar a tecla para outra, trocando a tecla, ele modifica lá o código conforme a tecla que você testa. É prático se você quiser verificar se o equipamento está funcionando e quem trabalha com controle remoto, quer ver o código dele, pode identificar o código de cada tecla usando essa simples função desse sensor IR que ele traz aqui internamente. No mais, não tem muito mistério, esse LED aqui vai acender quando você colocar ele para carregar. É super leve, super pequeno, desliga sozinho, gasta pouquíssima bateria. Esse pequeno panfleto aqui, em várias línguas, mas só tem um parágrafo aqui em português, dizendo para fazer o teste da calibração aqui nos pinos 1, 2 e 3 e usar esse botão para checar o equipamento. Mas vale a pena, se quiser ver detalhes, na internet tem o manual completo em PDF para poder verificar mais alguma funcionalidade. Eu vou continuar testando ele aqui, até em comparação com outros medidores, para a gente ver. Mas é um produto que, obviamente, tem as suas limitações por ser um multifuncional. Muita gente quer comprar esse produto aqui, que, sei lá, custa R$100, nem sei qual o valor dele atualmente, mas é um valor muito baixo. E quer que ele tenha a precisão e a capacidade igual de uma ponte LCR que custa R$1.500. É impossível, isso não é possível. O circuito dele, imagina, é um circuito único, com um Atmega aqui dentro, um microcontroladorzinho, um circuito de entrada único que faz todas essas funcionalidades aqui. Eu diria que a principal função é identificar semicondutor, pinagem e funcionamento e alguns dados adicionais. 2 semicondutores, medidas de resistores, capacitores e indutores seriam funções já secundárias, embora importantes, embora precisas em algumas faixas. Não é possível garantir que ela seja precisa em todas as faixas. Para você ter uma ideia qualitativa daquele componente, é mais do que suficiente
né? Você não precisa, a não ser que seja utilizar para medir um componente, confirmar um valor de componente para projeto, ou para algum circuito muito crítico, que aí você precisa dos instrumentos específicos para aquela funcionalidade. Mas colocar em cima de um micro aparelho desse aqui, querer que ele responda com a mesma precisão dos de bancada, dos tradicionais, dos exclusivos, dos específicos para fazer aquele tipo de medida, não é possível. A gente querer uma coisa que o fabricante não vai poder entregar. Não é só por causa do custo, é por causa do próprio projeto. O projeto é limitado, né? Agora, em vez de você ter 5, 6, 7 aparelhos diferentes para fazer qualquer coisa, está tudo aqui dentro para você fazer muita coisa. Numa bancada de manutenção, por exemplo, de reparos, eu diria que ele é mais do que suficiente. Claro, acompanhado de um bom multímetro e talvez de um osciloscópio simples, você está meio que fechado ali para fazer a maior parte da manutenção. Para outros trabalhos mais críticos, circuitos mais precisos, instrumentação, o mesmo projeto, ele pode não ser suficiente, mas mesmo assim, como eu já falei, atende para identificação de componentes, identificação rápida de componentes. Ok, pessoal? Então, eu acho que vale a pena ter um desse aqui. Seja esse modelo ou outro, esse T7 aqui se mostrou um equipamento bem parecido com os anteriores e com precisão similar, ok? Vamos dar uma comparada aqui na medida com o multímetro. Esse eletrolítico aqui, lembrando, aquele eletrolítico grande de 2.200 microfarads, 2.311. 2.311. Dá uma zerada. Agora aqui no multímetro. 2.299 microfarads ou 2.299 milifarads. A diferença mínima. Ou seja, o capacitor mediu muito bem. Então, eu acho que está aprovado. Relação custo-benefício excelente. Vale a pena ter um para quem ainda não tem. Eu acho que muita gente já tem um modelo desse, ou esse aqui, ou outro similar. Ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Se vocês gostaram desse review, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.